conforme eu falava, né, a gente vai prosseguir com a nossa disciplina. Até o momento, a gente vem conversando, né, a respeito dos conceitos de gestão, sobretudo, né, as ferramentas técnicas que a gente tem para poder não só avaliar, né, mas conduzir dentro do nosso empreendimento um sistema de gestão. E com isso, a gente tem verificado que a gestão ela vai funcionar não só para os empresários, para nós, né, aqueles que vão ter aí um grau de empreendedorismo, né, na veia, mas para quem também é funcionário, como a maioria de nós. Por quê? Porque a gestão é um conceito necessário, inerente ao processo para ele ter sucesso. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de empreendedorismo, quando nós citamos lá aquela ideia de a gente ter a visão, a coragem, né, de fazer algo que não estamos habituados, ou então embarcamos nesse processo junto com alguém que está inovando, a gente precisa seguir um roteiro. Bom, mas aí parece, né, um tanto contraditório, já que o empreendedorismo, né, ele é justamente aquilo que inova. Bom, estou falando assim, né, para que a gente entenda que quando nós estamos dentro de um contexto, seja como administradores desse contexto, idealizadores desse contexto ou colaboradores, a gente precisa seguir as ferramentas que temos. Quais são? Primeiro, entendermos que qualidade é imprescindível, entendermos os custos, como eles funcionam dentro desse conceito, também é fundamental. Claro que a maioria dos empresários, a maioria de nós, quer chegar no final do mês e estar positivo. Isso já acontece na nossa gerência pessoal, né? Na nossa casa. Queremos chegar amanhã, né, dia 30, com o nosso saldo positivo no banco. Isso é um processo de gerência. Por quê? Porque nós já estamos ali com conceitos de compras daquilo que nós precisamos, de não estocar o que não vamos usar, de focarmos em um objetivo e então fazer todo o processo de organização e gerência, né, para que esse objetivo seja atingido. Na empresa, muito mais, né? E por isso que nós vimos dentro das ferramentas de gestão de qualidade vários modos como a gente pode gerir. Primeiro, a gente viu que nós podemos ter aí uma produção empurrada ou uma produção puxada, por exemplo. Vamos escolher, se empreendedores, como vamos trabalhar. Tendo muito volume de mercadoria, tendo um processo de produção em massa de determinada mercadoria, isso é uma produção empurrada. Isso é um processo de gestão que necessita de um armazenamento, de um local, de algo maior, de uma estrutura também maior. Mas, em contrapartida, né, principalmente aí os que vão partir, como eu acho que é o caso de quase todos nós, né, do ramo aí da engenharia, a gente acaba ficando, né, na oferta de serviços. E dentro disso a gente vai para o modelo de produção puxada, ou seja, aquele que nos permite que a gente consiga ter uma solicitação, entender qual é o pedido do cliente e, a partir disso, começar a agir. Bom, tendo em vista isso, a gente consegue entender, ou melhor, começar a falar sobre a gestão da produção. Iniciamos a falar isso, né, na semana passada, na sexta-feira. Nós vimos que a produção em si é um processo dentro, né, da nossa empresa, dentro da fábrica, dentro do nosso conceito, que ela tem a missão de fazer, né, um engajamento dos setores como um todo. Ou seja, a produção, ela entende o mercado, entende aquilo que a gente precisa entregar lá como serviço ou como produto, o que é a demanda das pessoas,
e ela traz isso, né, para dentro da gerência. E aí, então, ela consegue fazer um controle disso. Então, eu diria, né, que a produção, eu não, né, a nossa bibliografia diz que a produção ela tem funções como o marketing da empresa, né, corre pelas mãos dela, a função contábil financeira, né, ou seja, ela entende, né, se essa nova ideia, se esse novo produto, se esse novo serviço vai realmente trazer uma receita positiva, se é realmente tão inovador a ponto, né, de ser um gancho para uma alavancagem aí do sistema de entrega de produção da empresa. Então, dentro disso, né, ela vai também estar relacionada, né, linkada lá nos recursos humanos e na função compras da empresa. Então, falamos disso bastante até na sexta-feira, né, que qualquer organização, né, que deseja ser bem-sucedida, que deseja ter aí uma saúde financeira, né, eficaz, que efetivamente dê certo, ela vai ter, né, toda uma estrutura, né, alencada, montada, baseada na produção, ou melhor, na gestão dessa produção. Bom, o que são responsabilidades diretas da gestão de produção e operações? Vamos lá, vamos participar. Segunda-feira. Bom, mediante que eu acabei de comentar aqui com vocês, né, que a gente já concorda desde a semana passada, eu podia dizer, posso afirmar e acho que vocês concordam, que um objetivo, né, é a gente saber onde nós estamos tentando atingir, que mercado, qual é o nosso foco. Bom, a gente entende de confecção feminina. Temos uma linha montada de produção para isso. Mas qual é o nosso foco? Olha, a população da nossa cidade é mulheres de média, né, de 35 a 60 anos, o maior público. Vamos focar nisso. Ou seja, o primeiro quesito, né, a primeira responsabilidade do gestor de produção é o entendimento do objetivo. Entender quem é o cliente, saber o que esse cliente precisa e fazer a estatística desse cliente. Entender que não adianta trabalhar, né, dependendo da modalidade aí da empresa, com um público-alvo pequeno. Baseado nisso, a gente também pode dizer que ele tem que ter a estratégia da produção. Ou seja, ele vai ter lá um conjunto, né, de norteadores, de princípios, para que se possam orientar todos aqueles sublíderes, né, aqueles outros gestores, né, que eles possam manter as coisas direcionadas aí no longo prazo. Por que isso? Porque a gente não pode ter a nossa organização focada, né, num curto espaço de tempo. A nossa empresa não tem que vencer o ano de 2022. Ela tem que estar aí consolidada, né, se fosse possível, para sempre. Esse é o objetivo. Esse é o marketing, né, que a gente tem que fazer e vibrar. Hoje, inclusive, né, eu vinha na estrada e li ali num caminhão, né? Muitos caminhões colocam frases aleatórias, né? Pensamentos, coisas meio filosóficas ali soltas, né? E me chamou a atenção porque esse caminhão ele era com certeza propriedade, né, da empresa. Aonde a gente vê aquelas frases aí soltas, existia uma propaganda. Um pequeno desenho, né, de uma estrada onde o caminhão percorria, fazendo uma menção, né, do caminho que essa empresa percorreu. Isso é marketing, isso é a função do gestor de produção. E ali dizia 50 anos cultivando arroz. E do outro lado desse desenho do caminhão, né, percorrendo um caminho, uma estrada, falava 20 anos cultivando sementes.
Então, ele mostrou ali que essa empresa tem uma trajetória. Essa empresa, 50 anos, ela tem lá um cultivo de algo que está na mesa das pessoas todos os dias. E por isso ela conseguiu abrir outra empresa. É isso que ela está me dizendo. Que já está há 20 anos fazendo outras, porque quando fala sementes, não se trata mais de arroz apenas. Se trata de outros grãos, né? Está no plural a palavra. E o mais bem sacado que eu achei foi a ideia, né, do trajeto, dessa estrada, desse caminhão percorrendo, porque é isso que acontece dentro da empresa. Um caminho, tu inicia num ponto, mas aquele desenho que o marketing, né, que a propaganda fez ali, que quem pensou colocou ali, deu essa ideia. A gente sabe aonde começou. Até agora temos esse tempo, mas o nosso objetivo não tem fim. Não vamos terminar com a empresa. Foi isso que eu li. Pode ser que outros leiam simplesmente como um caminhão, né, andando, símbolo de uma transportadora, mas ali tinha uma mensagem. Então, isso, gente, mostra quando nós temos um foco. E também a ideia, né, de que a gente não quer o fim da nossa organização, a gente quer que ela prossiga, e quando não pensamos nesse prazo distante, a organização cessa na metade, né? Isso tudo não se torna mais possível porque não tem o fôlego, né, para permanecer. Quem é o responsável por isso? Todos aqueles que estão envolvidos aí com a gerência. Alguém falou? Bom, outra função, outra responsabilidade que a gente diria, né, é a elaboração de projetos. Não importa se nós vamos entregar um produto ou um serviço. A gente tem que ter para o produto toda a composição física desse produto. Como ele vai ser embalado, qual é a propaganda que vai estar, né, subentendida naquela embalagem na hora que o cliente vai receber. E no caso de um serviço, tudo aquilo que a gente pretende entregar, como que nós vamos transmitir essa mensagem para as pessoas? No meu caso, na engenharia, o serviço é algo subjetivo, a gente sabe, mas como que a gente entrega o nosso cartão, digamos assim, o nosso plano, né, na mente das pessoas se ela não nos conhece? Então, como que a gente monta essa estratégia? Saber, né, fragmentar tudo isso nos conduz a algo maior. Inclusive, né, dentro da minha área civil, né, nós temos lá uma disciplina que nos ensina a fazer a composição. Composição de quê? Dos serviços e dos produtos, dos insumos que nós vamos utilizar dentro de uma determinada obra. Por exemplo, vamos fazer lá o reboco em uma parede. Bom, podemos fazer de dois modos. Comprando a argamassa já pronta, aquela que foi batida lá na ferragem, né? Ou nós confeccionando a argamassa. Fazemos lá toda a fragmentação, né, desse produto. Quanto de percentual tem que ter de cimento, quanto de argamassa para 1 metro quadrado de reboco? Quantas horas de profissional pedreiro? Quantas horas de um ajudante? Quantas horas funciona a minha betoneira? Tá, mas por que isso? Ué, porque é importante. Isso compõe a minha conta de energia elétrica. E se eu não pensar nisso na hora de entregar um orçamento dessa fragmentação, significa que eu não estou levando em conta despesas que existem, mas que eu não estou me preocupando naquele momento. Quanto de água? O quanto?
O que que compõe? Vale a pena, por exemplo, né, eu comprar essa argamassa pronta na ferragem? Vale a pena eu confeccionar na obra? Isso chama-se elaboração de projeto, de produto e serviço. O meu homem-hora custa X para fazer determinada atividade, como, por exemplo, o reboco. E os meus equipamentos trabalham, sei lá, ao todo num dia, 2 horas completas, das 8, confeccionando a argamassa de assentamento, a argamassa de revestimento, enfim. Lá, né, quando colocamos, por exemplo, um porcelanato na minha área, levado em conta. Quanto tempo leva, né, para bater lá a argamassa colante? É mais caro que colocar uma cerâmica comum, um porcelanato? Quanto custa na parede, quanto custa no chão? Tem diferença. Então, isso nós precisamos gerenciar a produção desses produtos e desses serviços, porque só assim, usando a técnica, existem normas, né, para isso, tanto na minha função quanto na de vocês, existem normas. A gente sabe, através do estudo que alguém já fez lá atrás, o quanto tempo é previsto para isso. E com isso, vocês entendem, depois de virar as costas, se o profissional trabalhou muito, pouco, ou se ele trabalhou normal, de acordo com aquilo que é pertinente aí para a sua saúde, porque também tem que se levar em conta isso. Então, dentro desse planejamento, dentro dessas responsabilidades do gestor, está aí todo o controle da produção. Ele tem que decidir o melhor emprego dos recursos que ele tem naquele momento e garantir a execução daquele serviço proposto. Dentro do meu caso, por exemplo, normalmente a gente trabalha com 2 cronogramas. O primeiro, aquele que vai no orçamento da obra, é aquele que a gente diz de uma maneira até mais sucinta. Olha, no mês 1, nós fizemos todas as fundações profundas, né? As escavações. No mês 2, a gente faz a superestrutura, os pilares, as lajes, as vigas de bordo, enfim. No mês 3, eu estou nas alvenarias. No mês 4, eu estou nos acabamentos. Isso normalmente é um cronograma mais direto, de fácil entendimento para aquele que nos contratou, entender se a obra está indo em acordo, se ele se muda para a casa dele ou não, dentro daqueles 6 meses previsto. É um ponto. Mas nós temos que ter o plano B. Porque no primeiro dia que chove, uma semana, não temos mais condições de fazer escavações, por exemplo. Não vamos fazer nada, vai todo mundo ficar parado na obra. Pode ser que alguém diga, sim, o que vão fazer todo mundo na chuva, no relento? Ué, e o aço que tem que ser armado? E o reparo e manutenção em ferramentas que precisa? Esse é o momento da gente fazer essas coisas para não ter que perder dias bons preocupados com isso. Então, é uma maneira de tu gerenciar aquilo que tu não prevê, que tu não entrega para o teu cliente. Tu não entrega para o teu cliente a possibilidade negativa. Tu põe no orçamento que se, sob condições normais, de imprevistos e de tempo, tu entrega em 6 meses o teu produto. No meu caso, uma residência. Está nas entrelinhas, mas ele não fica com aquilo. Ele não fica entendendo que tu vais perder uma semana arrumando maquinário, que se choveu tu não consegue fazer nada, mas está ali, está computado esse tempo. Bom, isso seriam as responsabilidades diretas, né, desse gestor de produção. E as indiretas? O que nós podemos alencar, né, esse conceito de uma atividade indireta? Então, ele
tem que ser aquele visionário, né? Que nem o empreendedor, o gestor de produção é isso, né? Ele entende todas as áreas da organização, ele vê oportunidades, ele vê as restrições fornecidas, né? Tanto pelas suas instalações ou como pela aceitação do serviço ou do produto. Ele vai ter planos e vai promover aí encontros, reuniões, né, pertinentes para que as outras setores da empresa consigam, né, ser encorajados por ele com novas sugestões para então seguir, né, uma tomada de decisões aí mais cabíveis. Bom, com isso, a gente consegue falar de sistemas de produções e sistemas aí de operações. Bom, o que é isso? Nós temos que entender a modelagem de entrada e de saída do nosso bem ou do nosso serviço. Já ouviram falar o sistema input e output? Duas palavras em inglês, né? Entrada e saída. De quê, gente? Entrada de recursos. Esses recursos podem ser de duas maneiras. Vamos ter lá no input, né, na entrada, um recurso, por exemplo, como transformação, né, de material, de informação, de consumidores. É uma demanda. Como isso? Ora, muito simples. Vou fazer obra. A minha transformação vai ser matéria-prima em um edifício, em uma residência. Se for uma obra civil. Material. Eu citei 3 exemplos, né? É um exemplo material. Vocês, mecânicos, né? Vão fazer a transformação, vão criar uma peça, uma engrenagem. Vão receber aço, vão receber outras, talvez alguma coisa, né? Material de solda, enfim. Material, vão transformar, vão manufaturar isso e vão entregar a engrenagem, a peça. De informações. Todo o sistema que a gente tem hoje, né? Que entrega para nós serviços que não são, né, um produto em si. Estão lá, como um banco, por exemplo, né? Como um analista, são lá recursos de transformação de informação. Faz parte, né, do processo de transformação. Também podemos ter recursos, né, que são de instalações e de pessoas. Bom, com isso, a gente entende que a saída, ou seja, aquilo que nós, consumidores, recebemos na prática, pode ser tangível ou intangível. O que é algo tangível? E aí? Gente, algo tangível é aquilo que o consumidor ele não participa do processo. É todas aquelas 3 situações que eu falei para vocês agora, né? Que seria lá entrega de material, de informação, né, do próprio consumidor, são coisas tangíveis. O consumidor não participa do processo. O produto é uma manufatura. O consumidor não entende que vocês fizeram esse blusão de lã, que compraram linha, que veio não sei de onde, que teve lá alguém que fez a selagem, outro que tingiu. Eu chego lá, gosto do modelo e compro. Isso é algo tangível. A transformação do processo é física. O cliente não participou. Ele só gostou do produto. É como vocês chegarem lá, gostarem de um carro, compram e trazem para casa. O bem é ali, né? Palpável. E os intangíveis? Tudo aquilo que pode ser não físico. Por exemplo, algo intangível. Vocês vão até o hospital.
Ah, mas o hospital existe. Existe. Tá lá, temos alguns aí na cidade. Mas o hospital fica à mercê de alguém necessitar dele. Ele está lá, apto a receber. Mas vocês não saem de lá com produto. A ideia desse tipo de consumo é outra. A ideia é de que vocês saiam de lá bem. É algo não físico. O que mais que nós podemos citar? Outros, né? Outros processos intangíveis, né? Como uma informação, por exemplo. A gente não tem, a gente não sai de lá com o produto, mas a gente sai de lá com uma resposta, com uma solução. Ainda hoje, né, eu procurei, que é um exemplo nosso aqui, por exemplo, né, quando falamos, né, desses tipos, né, de saída, como, por exemplo, né, as de informações seriam lá contadores, os bancos, né, as empresas de finanças, o sistema de televisão, de rádio, de informações. Isso, né, é um tipo de consumo, de entrada, né, que estão lá como um serviço que tu não agarra ele, não te entrega um produto. Que era o que eu ia falar para vocês. Estou há 2 semanas pagando um contador por fora, né, do serviço que ele já me presta, para ele me dar informações. Preciso dessas informações. Preciso arrumar outras atividades dentro do meu CNPJ, para que eu possa crescer para outras, ter braços dentro da minha função. E aí, é um recurso que sai da gente, né? Podia ser eu, Viviane, pessoa física, ou né, como nessa empresa, né, nesse CNPJ, mas que eu tenho que ter. Eu não tenho papel nenhum, eu só tenho telefonema. Já saiu? Não, não saiu. Ou saiu já a informação. Então é isso. Então, materiais, o que a gente poderia como falar, né, desse processo de transformação aí direto, né, que seria o dos materiais? Tudo aquilo que a gente manufatura, né? Um armazém, um serviço postal, uma empresa de transporte rodoviário, né? Tudo isso a gente tem aí um material sendo disponibilizado para que a gente consiga, então, ter aquela sensação, né, de saciedade da nossa necessidade ali dentro do que a gente está buscando. Dentro disso, né, quando falávamos lá dos clientes e dos consumidores, né, dentro desses recursos de transformação, quem que a gente pode citar como exemplo de consumidor e cliente? Hotel, teatro, cabeleireiro, manicure, o barbeiro, né? Tudo aquilo que as pessoas consomem e que está ali ofertado, né? Não envolve material para cliente consumidor. Envolve uma prestação de serviço e uma fidelidade, normalmente, nesse serviço. Né? Normalmente, não sei vocês, mas pelo menos os exemplos que eu tenho de mim e das pessoas na minha casa, a gente cria um costume, um hábito. Vamos ao mesmo lugar receber um corte de cabelo. Se vamos, né, viajar aí num táxi, por exemplo, que hoje já está mais incomum, né? Vamos chamar aquele que a gente já tem registrado ali, que a gente confia para mandar o nosso filho. Ou no Uber, né? Não vamos chamar um aleatório, ou seja, uma relação existe, uma certa fidelidade do cliente, né, para com o consumidor, para com quem oferta o serviço, desculpem, né? Então, mostrando que isso é um serviço direto, que a gente consegue aí
ter, né, uma gestão melhor elaborada dentro da empresa. Bem, sabemos que essas saídas, né, ela é composta de bens ou serviços, isso já está claro. Tudo aquilo que a gente entrega para alguém em troca de uma quantia, né, de um valor daquilo que a gente mensura como um trabalho, eles podem ser ou não, né, a empresa, uma operação produtora de bens puros ou de serviços puros, ou mesclados. Mas como é que a gente mede essas características? Quais características a gente vai ter? Por exemplo, a tangibilidade. O que é algo tangível? E aí, vamos participar para vocês não dormirem. Bom, eu diria que tudo aquilo que é bem, algo físico, normalmente é tangível. E algo não físico, né, seriam os serviços, algo intangível. Bem claro, né? Então, vamos comprar roupas, temos lá como mensurar. Vamos ao médico, é intangível, né? Nós vamos fazer a mensuração disso se deu efeito, se deu certo o tratamento. Aí a gente consegue colocar a noção de caro e barato da maneira correta dentro da nossa mente. Por quê? Porque aquilo que é palpável, normalmente, né, nos agrega melhor o valor do que aquilo que não é. A estocabilidade, né, os estoques. Então, os bens são estocáveis, né, e os serviços não. Isso também é óbvio, né? Tudo aquilo que a gente consegue ter uma produção de massa, né, a gente precisa aí ter um depósito, ter um local apropriado para que a gente consiga fazer aí a entrega, né, a remessa disso tudo. E o que não é somente serviços, né? Dentro dessas características também de algo, né, que nós temos aí de saídas. Como que vai ser transportado, né? Então, só vamos ter preocupação com a transportabilidade disso, né, se estamos tratando de bens. Serviços não. Serviços, né, o nosso cliente não está preocupado, né? Como que a gente vai? Nós chegando, tá tranquilo, né? Normalmente não é computado essas coisas. É computado de uma maneira, né, aí meio que subentendida, mas não de uma maneira mais direta. A simultaneidade da produção. Então, os bens físicos, né, vai ser sempre antes do cliente receber. Ou mesmo ele nem sabe como vai ser, como, por exemplo, uma linha de roupas. Ninguém sabe, né, que a tendência vai ser a cor lilás ou enfim, né, blusões com gola, sem gola, gola verde. Não. Quando chega nas lojas e a gente sente a necessidade na mudança da estação, a gente conhece o produto e a gente faz a opção de adquirir. Os serviços, né, eles são produzidos de forma simultânea, independente, né, de como que acontece o consumo de cada cliente. Um exemplo, nós somos aí, né, da área de engenharia. No meu caso, por exemplo, eu presto serviço, eu posso fazer um projeto para o Cristiano, posso construir a casa do Gabriel, posso dar uma assessoria técnica na casa que o Nicolas já tem construído e deu problema estrutural, posso fazer um laudo, posso dar aula aqui na escola. Isso tudo é o quê? Prestação de serviço. De que forma? Simultânea. Não sou agregada a ninguém. Não tem um vínculo. Essa é uma característica também do empreendedorismo, né? Quando ele oferece serviço e não um bem. Agora, um bem, tu tem que estar ali disposto, né, a atender um grupo de pessoas.
a ver as necessidades desse grupo. Outra característica, né, que a gente pode ter aí para essas saídas, né, de bens ou de produtos, seria o contato com o cliente, né? Então, no caso, né, os consumidores, eles têm baixo nível de contato com as operações que vão produzir os seus bens. Por exemplo, vocês lá vão comprar um carro da linha Ford. Muito difícil alguém conhecer a fábrica, entender o processo de produção, como que é feito, né? Todo aquilo, de que modo chega, né? A gente sabe que são um carro de boa qualidade, enfim, mas não se tem muito contato. Nos serviços é o contrário. Ou seja, se vamos ao médico, não gostamos de esperar naquela fila imensa, né? Que fica lá e o médico atrasando. Mas a gente fica ali. Sabe por quê? Porque foi criado na nossa cabeça que quanto mais pessoas estão ali esperando por ele, está bem cheio, é porque é bom. Essa ideia só acaba quando a gente vai num sistema, né, de saúde básica, por exemplo, que aí a gente cria o grau de desconfiômetro. Mas se formos numa clínica, podem fazer essa análise. É isso que a propaganda faz com a gente. Nos remete a situações, né, que a gente nem pensa, mas a gente, né, atura, digamos assim, porque lá no nosso subconsciente é aquilo que nos remete como algo aí bom. Bom, o que a gente pode entender também dentro dessas características? A qualidade. Então, em razão aí das pessoas não verem, né, a produção dos bens ou serviços, elas vão julgar a qualidade da operação com base nos próprios bens. Ou seja, conforme esse exemplo que eu citei, né, do automóvel, todo mundo sabe que é uma concessionária, né, uma fábrica, né, que está no mercado, tem várias concessionárias, as pessoas vão lá e compram. No entanto, que quando dá aquele... Ah, me fugiu o termo. Quando aparece algum problema em algum determinado ponto do veículo. Como é o nome? O Cristiano acho que falou. É recal? Recal. Recal, né? Todo mundo vai lá e faz o recal. Conserta, né, aquela pequena avaria. As pessoas deixam de comprar o carro da marca? Nunca. Podem até trocar por outro modelo, se ficarem muito impressionados com isso. Nunca vai deixar de ser a marca X, que está há anos no mercado e que oferece, admite para o cliente que houve um problema. Estou ciente que vendi algo que não ficou muito bom. Voltem para nós, vamos arrumar esse problema e vocês continuam aqui, nossos clientes. Ou seja, as pessoas, ainda numa situação de sinistro, de problema, elas veem aquele lugar como algo confiável, como algo fidedigno, como algo que vai trazer uma solução, ainda, né, que tu nem conheça que exista um problema. Então, isso, né, é uma garantia, né, que a empresa, que o sistema de gestão, né, dá para o cliente. Ou seja, volta, continua com a gente, porque a gente admite erros, consertamos e seguimos em frente. Então, gente, com isso, a gente consegue ver o tipo, né, os tipos variados aí de operações que a gente tem de produção. Então, a gente falaria de 4 dimensões, né, chamado aí de 4 Vs da produção. Ou seja, eles vão ser usados para diferentes pontos, né, do sistema aí de operação, que seria o volume, né, de saída, a variedade que a gente vai ter nessa saída, a variação. Variação e variedade é igual?
não. O Rafael e o Nicolas falaram que não. Podem nos dizer agora qual a diferença. Ó, o Rafa fez que não. E aí, A Nicolas? variação, a variação, podemos dizer assim, que nem um carro. Todo ano é lançado o mesmo modelo, mas com ano diferente. A variedade é quantos carros a marca tem. Perfeito. Todos concordam? Acredito que sim, né? Então, nós temos lá o volume, né, da saída, é o quanto que a gente tem, que tem diferença lá da variação, né, que o Nicolas falou, ainda, né, na dimensão de volume. De volume é quanto eu tenho desse mesmo. É isso, Nicolas? Sim. Volume da minha produção, eu sou uma concessionária, né, uma fábrica, né, de automóveis. Nós somos. Importa para minha linha de produção se eu estou produzindo 10 Onix hatch ou sedã? Eu diria que não. Algum detalhe. Mas eu tenho lá volume de 10 automóveis. Não importa para mim se as pessoas vão querer só um modelo ou só outro modelo. Importa que todo mês, dentro dessa linha que eu me propus a montar, entre hatch e sedã, sai tudo. Eu fabrico 10 e sai os 10. É um volume. Por exemplo, quem compra carro encomenda, né? Por que que normalmente cores que não são branco, preto, vermelho e cinza, né? Prata, né? Demora uns dias para chegar. Por quê? Eu mexo na minha variedade, correto, Nicolas, em acordo com o que tu falou? Correto. Eu mexo na minha variedade. Eu estou acostumada a fazer 10 garrafas lilás. Opa, esse mês eu vou vender as 10, só que 9 vão ser lilás e uma vai ser azul. Mexi na minha variedade. Então, aí nós começamos a agregar esses conceitos do tipo de produção que a gente pode ter em consonância aí com o que a gente está pedindo, né? Mas dentro disso é importante ver que dentro desse volume, né, dessa dimensão aí que a gente tem, o volume da produção vai estar diretamente ligado a esse consumo. Ou seja, sempre que eu tenho um volume sendo alencado na minha produção, eu tenho lá uma otimização de tempo, uma possibilidade de produzir ainda mais. Um exemplo clássico, que a gente já citou aqui, seria do McDonald's. Lá se faz hambúrgueres, né? Em massa, pode-se dizer. Quem vai ali no Bob's, né? Que é um atenuante lá, vamos dizer assim, do McDonald's, quem vai ali está sempre cheio. Se vocês chegarem ali, né, em horário aí de meio-dia, depois meio da tarde, né, onde as escolas principalmente estão soltando, está cheio de adolescente. O que isso significa? Que não importa se o Nicolas vai pedir um hambúrguer com cheddar, se o do Cristiano vem sem o cheddar, importa que a linha de produção está ali. A otimização do tempo, né, vai se dar só nessa variedade, na atenuação, que um quer uma coisa a mais. Mas aquilo vem, né, numa demanda muito grande. Então, é uma tarefa repetitiva. As pessoas vão continuar fazendo, sei lá, 20 hambúrgueres em 1 hora. Não importa o recheio, é hambúrguer, tem que fritar o hambúrguer
tem que abrir o pão, tem que colocar e mandar ali para ser entregue. Ok? Então, isso é uma ideia de dimensão de volume, por exemplo. De variedade, né? O Nicolas ainda citou o exemplo, e eu posso dar exemplo, por exemplo, de serviços. Falei uma cacofonia, né, gente? Exemplo, por exemplo, ficou demais, né? Mas posso citar, né, apontar para vocês como serviço numa variedade, por exemplo, o táxi. Tem como eu variar o tipo de serviço tendo um táxi? Sim ou não? Quem concorda com o Nicolas quando ele diz que não? Posso taxista para fazer Uber? Posso fazer Uber, tá? Mas eu posso me restringir a transportar só pessoas? Posso me restringir a transportar só bagagens? Existe isso? Existe. Posso me restringir a trabalhar no transporte de pessoas só com clientes fixos? Existe isso? Existe. Eu paro na frente da escola da minha filha e vejo meia dúzia de táxis todos os dias. Eu já estou quase decorando as placas. Todos os dias. O Nicolas riu, mas é verdade. Quem gosta de números, né, decora. Estão ali, sempre os mesmos, largando as mesmas crianças, pegando ao meio-dia as mesmas crianças de volta. O que significa isso? Uma variação do serviço de táxi. Ele tem uma receita fixa com essas pessoas. E ele não faz só aquilo. Porque essa criança que ele leva às 7h30 da manhã, busca meio-dia, provavelmente ele leve numa natação, provavelmente ele leve numa aula de inglês, um dia ou outro da semana, e assim se dá com tantas outras. Então, a gente consegue, sim, oferecer serviço de maneira variada, dentro de um conceito que pareceria único, como o táxi, por exemplo. Bom, e a visibilidade? O que é? E aí? O que é a visibilidade? O quanto a minha operação está exposta para o meu cliente? Qual o contato que o meu cliente tem com a operação? Isso é visibilidade. Saibam que, às vezes, a visibilidade ela pode ser tanto produtiva quanto negativa, por exemplo. Pode ou não? Um produto entregue de maneira bem desempenhada, ele pode ser, né, feito bem ou mal. Eu posso ofertar ele bem e entregá-lo, como eu posso fazer uma demanda disso, né, sei lá, em série e não ficar legal. Como está a minha visibilidade? Como está o contato do meu cliente, né, com o meu produto? Em algum momento de deficitário, né, dentro da minha linha de produção, é vantajoso propaganda? Estou com um problema, é vantajoso estar aí na mídia? Como funciona isso, né? Isso, gente, é uma padronização, né, da modelagem que a gente tem dos sistemas empresariais. Vocês podem ver que muitas vezes, né, a gente vê isso todos os dias, principalmente nessas situações aí de fofoca, né, de artistas e coisas assim. Existe algo, a empresa, vamos falar de empresa, né, tá lá plena. Deu um problema, ela é capa de tudo. Significa que ela sempre foi assim? Claro que não. Ela estava na evidência antes? Não sei. Vocês lembram há um tempo atrás que teve uma situação com aquela cervejaria? Quem lembra?
que as pessoas consumiram, né, cerveja e tiveram alguma coisa de problema de saúde. Todo mundo ficou conhecendo a marca. E muitas nem eram bem, pelo menos aqui na nossa região, né? Então, a gente tem que começar também a pensar, né, nessa visibilidade aí da empresa. Como é que a gente pode ver isso? Se nós temos um volume alto, né, nós temos alta repetibilidade, né, uma especialização naquela tarefa que a gente desempenha, uma sistemática, né, do desenvolvimento desse produto, um custo unitário baixo. Tem lógica. Comprar um hambúrguer, né? A gente, adulto, até tem uma noção de caro em função do tamanho, mas se for analisar, é barato. Mas por que isso? Porque a quantidade de volume de entrega desse produto é muito grande. Aqueles sorvetes, não é? Que as crianças aí adoram. Chega lá, em média, R$ 3, R$ 5. Vem na casquinha. Os pequenos lá, né, tomam um sorvete, ficam satisfeitos. Por que isso? Porque vende muito. E o volume compensa esse preço. Agora, se o volume é baixo, é porque não tem repetição na tarefa realizada, a menor participação dos funcionários, né, nessa entrega, o custo unitário acaba sendo alto. É uma demanda pequena. Bom, dentro da variedade, né, que foi lá a diferença que o Nicolas fez lá para a gente. Se nós temos uma variedade alta, significa que nós temos flexibilização no nosso negócio. Faz sentido. O Nicolas já tinha falado há pouco que nós tínhamos opções, né? Olha, eu tenho aqui na minha concessionária 4 modelos de carro sedã saindo, né? Mais uns 4 modelos da linha no sistema hatch. Temos aí a opção deles virem, né, nas cores preto, branco, vermelho, prata. É uma variedade. Eu tenho a flexibilização do meu negócio, do meu produto. Ele é complexo, ele atende às necessidades do consumidor, mas tem um custo unitário bem grande. Variedade, alta variedade, deixa caro o sistema. Bom, e se a variedade for baixa? Eu tenho aí uma definição, né, do que se quer, uma rotina, né, para essa variedade baixa. Eu consigo ter uma padronização, porque eu faço só a mesma coisa, não tem muitas variedades, é 2, 3 em vez de 8, né, no exemplo que eu citei aqui. É regular, né, a minha produção, e o custo é baixinho, o custo unitário. Bom, e a variação da demanda? O que é a demanda? Aquilo que nós somos solicitados, né? Se nós temos uma alta demanda, significa o quê? Que nós temos aí uma capacidade dentro do nosso negócio de mutação, né? Por quê? Porque eu aceito a demanda que chega, eu aceito, então, pedidos, eu aceito variar, eu aceito mudar, porque eu tenho consumidor para isso. Então, eu consigo estar ali, né, antecipando, antevendo aquilo que as pessoas estão necessitando em função dessa conscientização que eu tenho de demanda. Ajuste da demanda, né, com o custo unitário alto. Eu consigo, então, ajustar essa demanda e ainda assim eu consigo ter esse custo, né, que as pessoas vão consumir. Agora, se eu tenho uma demanda baixa, o que acontece? Eu tenho ali ainda, né, uma estabilidade, mas eu tenho aquela rotina, eu tenho a previsão das coisas, né? Não vou ser solicitada, né, uma variação, uma atenuação desse tipo de produto. Eu tenho uma alta utilização desse produto, o custo unitário ainda continua baixo. Notem,
Sempre que eu tenho as variações do meu serviço, do meu produto, né, baixa, o meu custo vai estar baixo. Agora, se eu for aumentar isso, né, eu tenho implicações aí de aumento do preço. Bom, o meu contato com o consumidor, se ele é baixo, também o custo vai ser baixo. Mas eu ainda continuo, né, com uma formatação aí de entrega de serviço e de produto padronizada, com pouca habilidade, né, de contato com meus clientes, uma alta utilização, né, dos funcionários, uma centralização, né, desse conhecimento, tudo isso porque eu não tenho aí o contato com o meu consumidor, acaba que fica restrito a mim e a quem está ali agregado, né, trabalhando comigo. Bom, quando eu tenho um alto contato com o meu consumidor, eu tenho uma tolerância de espera limitada. Por quê? Porque o que acontece? Se o consumidor sabe aonde te procurar, aonde chegar em ti, o teu endereço, como funciona a tua sistemática, ele tem mais condições de cobrança, ele cria poder de cobrança. Então, ele te limita, né, esse tempo da tua fabricação do teu produto ou então da tua entrega do teu serviço. Então, nós também conseguimos ter uma alta satisfação, né, pela percepção do cliente de como está toda a nossa manufatura e como está ou a nossa entrega, né, de serviço. E nós temos uma habilidade de contato, porque ninguém vai estar aí com esse contato, né, com o consumidor se não tiver seguro disso. Ninguém vai abrir, né, para o consumidor como funciona o seu processo de fabricação se não tiver seguro de que esse processo, né, está correto, está alinhado, né, está um processo aí redondo, né? Bom, até aí tudo bem? Para os meninos que chegaram, tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá, beleza. Bom, dentro disso, o que a gente precisa também entender? Os tipos de sistemas de produção. Bom, já falamos até agora, né? Como é que a gente pode entregar o produto e o serviço? Quais são as habilidades que a gente precisa ter, né, para entregar esse produto e esse serviço? Já entendemos os tipos de operações que nos possibilitam a entrega. Não só a entrega, mas como também a entrada, né, do conhecimento para se poder fazer um serviço ou, né, dos insumos, dos materiais, enfim. Agora a gente tem que entender quais são os tipos de sistema de produção. Temos um, que eu diria que é o primeiro, né, que seria lá o sistema de produção na manufatura. O que é manufatura? E aí, quem se arrisca? O Nicolas. Tá quase dormindo, Nicolas. É bom tu falar. Não? Bom, o sistema de produção tá claro, né? Que a gente tem diversas maneiras como a gente vai poder apresentar, né? E classificar esses sistemas. De modo geral, a gente tem que ter critérios para nós poder se relacionar com alguma modelagem anterior que a gente conversou. Ou seja, nós temos que transformar o nosso input, né, numa saída, naquela melhor, de melhor qualidade, na mais bem aceita aí no mercado, porque a gente quer se manter, a gente quer estabilidade. Um sistema de manufatura, a gente tem aí uns 5 tipos, né, de produção em termos, né, de manufatura, que vai buscar uma relação entre o volume dessa produção, né, com a variedade de produtos a serem confeccionados, ou seja, manufaturados. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, o processo todo de projeto disso. Quando se fala em projeto, o que a gente já vem na cabeça?
Projeto significa que nós vamos sentar, que nós temos lá um campo de ideia, né, que precisa ser desenvolvido. Dentro desse campo de ideia, ele precisa ser conversado, é feito um croquis, né, desse projeto, dessa ideia, e nós temos que ver, dentro desse processo de projeto, cada produto, né, com recursos dedicados exclusivamente para ele. Bom, vou fazer, o meu projeto é confeccionar elementos para as pessoas tomarem chimarrão. Eu diria que são aí 3 elementos básicos e alguns, né, que seriam acessórios. Os elementos básicos: uma térmica, uma cuia, uma bomba. Quanto eu tenho que dedicar de recurso para confeccionar cada um desses elementos básicos? Vai valer a pena eu fazer enfeites para essa cuia? Vai valer a pena eu fazer a capinha para tamponar aqui a erva, para não voar para alguém que esteja aí na praia, por exemplo? Vou me deter nisso? Minha produção cabe, a minha linha de produção, um espaço para esse tipo? Eu tenho público para isso? Isso faz parte do projeto. Ou seja, estabelecer o que quer fazer, botar isso no campo das ideias, né? E dedicar recursos. Quando eu falo recurso, eu não estou falando financeiro apenas. Eu estou falando que para me dedicar a fazer um produto, significa que eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que ter a mão de obra especializada, eu tenho que ter o consumidor final, né? E para isso, o escoamento dessa produção. Eu preciso ter um estoque de matéria-prima. Quanto eu produzo por semana? Para essa produção se manter, quando tem que chegar a minha matéria-prima e quando ela tem que ser reposta para eu continuar fazendo isso? Quanto de espaço eu ocupo na minha fábrica? Quem vai estar envolvido? Então, os recursos, esses recursos físicos, né, esses recursos tangíveis que eu acabei de citar e os intangíveis, eles têm que estar lá dentro desse projeto, numa progressão. Eu tenho que ter uma customização disso tudo, saber qual é a parcela, né, de custo que eu vou ter nisso. Vou ter períodos longos, né, de manufatura. Por quê? Porque, às vezes, né, um projeto, para ser posto em prática, precisa aí, né, de meses. No meu caso, por exemplo, lá da construção civil, decide-se fazer um loteamento. Qual é a primeira fase? O projeto. Primeira fase dentro desse projeto, sentar o dono das terras, né, o loteador, que a gente chama, senta com o responsável técnico. É um responsável técnico? É a Viviane só? Não. Ele contrata um arquiteto, urbanista, porque ele vai fazer um loteamento. Esse arquiteto urbanista, ele vai chamar o Lennon, porque é o engenheiro eletricista, né, que vai ver todas as redes elétricas, né, que vão entrar de baixa, de média tensão, vai projetar isso e depois vai executar, por exemplo. Ele chama lá o Rafael, que vai fazer toda a parte de incêndio, hidrantes, que vai estar lá, com pontos, né? Ele chama lá o Elson, que vai fazer lá o projeto de terraplanagem e calçamento. E assim sucessivamente. E aí, todo esse campo de ideias, de projetos, dentro daquilo que o arquiteto urbanista colocou ali, né, no papel, quantas ruas vai ter o bairro, né? Quantas saídas, qual é a entrada principal, enfim, vai ser juntado esses documentos que o Robson, que o Leno, que o Rafa, enfim, que todos vocês, né, fizeram uma parcela. É levado para os órgãos. É aprovado na prefeitura primeiro o empreendimento. Vai ter esse X de ruas, vai ser assim mesmo. Agora vamos ver se passa nas concessionárias, por exemplo. Bom, aí é aprovado.
Aí vem outros profissionais, vem agora o Cristiano, executar as redes lá do Leno, vem o Wagner, executar o sistema de incêndio que o outro colega projetou, e assim sucessivamente. Isso é do dia para a noite? Isso é um processo de manufatura rápido? A parte de projeto é demorada? Então, a gente tem que entender cada etapa do processo. Dependendo do que vai se entregar de serviço ou de produto, esse tempo, né, esses processos são mais longos. Como está a saúde da empresa, como estão os recursos da empresa, né, para conseguir fazer a entrega desse compromisso. Bom, temos os processos jobbing, né, que a gente chama. Dentro desse processo, ele é um pouco diferenciado, né, do processo de projeto. O processo de projeto é pegar a ideia dos outros, né, colocar no papel, organizar dentro das leis, das normas e dizer se é possível ou não. E alguém vai seguir aquele roteiro para executar. No processo jobbing, o que acontece? A gente tem uma variedade de tipos de produtos, né? Baixos volumes de produção. Cada produto ele vai compartilhar aí os recursos de operação com os outros. Aquele exemplo que eu dei, né? Vamos fazer aí elementos para chimarrão. Vamos fazer a garrafa, né? O meu processo de produção vai ser compartilhado, os meus custos, né, de energia, de funcionário, para fazer essa garrafa aqui de 1 litro, né? Quanto para fazer uma outra de 1 litro e 800 ml, quanto para fazer uma de meio, até aquela que as crianças aí levam para a escola, né, com leite. É uma variedade de produtos? Sim. Sempre garrafa térmica, mas uma variedade. O processo, né, jobbing, ele faz isso. Ele tem aí um campo de ideias organizado, né, que ele vai conseguir usar para diversos pontos, né, da variabilidade que ele tem dentro disso, os mesmos recursos. Bom, ainda assim, né, eles produzem mais itens e usualmente são menores, né, comparados aos processos de projeto. Como é que a gente avalia isso? Pelos exemplos, né? Um processo de projeto é aquele que eu acabei de dizer para vocês, de um loteamento, por exemplo, é o processo que existe aí para um recurso, vocês que trabalham na indústria devem, não sei se alguém aí da parte naval, navio, né? Tanto recuperação como montagem, enfim, fazer um canal, aqui mesmo fala-se muito, né? De fazer uma travessia entre Rio Grande e São José do Norte, entra no processo de projeto, organização de N profissionais, né, que vão ali trabalhar para que se tenha êxito desse projeto. Bom, um exemplo do jobbing, né, que a gente pode ter são restauradores de móveis, alfaiates, gráficas, né? Uma gráfica, por exemplo, ela vai fazer os convites de aniversário para as gêmeas do Gabriel, de 1 aninho, onde todos nós vamos estar convidados. A gráfica vai fazer lá os mesmos convites, só que aí dos 15 anos da minha filha, ela também vai fazer, usando os mesmos recursos. Mesma finalidade de produto. Vai fazer o ingresso, né, para o show do cantor X, as pulseirinhas, enfim. Ela é uma gráfica, ela vai ter um leque de opções aí de serviços a serem entregues, né, que ela não precisa de uma produção focada somente na necessidade do Robson, ou da minha, ou de um outro. O processo de lotes, né, é um outro tipo de sistema de produção, né, que a gente tem que compreender. O nome já diz, né? Processo de lote. O que seria? A produção se repete, né? Ela é sistemática. Ela é a mesma coisa. O nome lote já nos remete a isso, né? Às vezes a gente até compra alguma coisa aí pela internet
que a venda é casada, né? Esses sites de roupas, de coisas assim, né? Às vezes tu tem que comprar tantas unidades para ser aquele preço. Significa o quê? Que eles tiveram lá, na sua origem, um processo de lote. Não tem uma variedade, não tem como, né, ser interpretado dentro do processo de produção uma outra sistemática a não ser confeccionar camisetas, né, daquele mesmo tamanho, com aquela mesma cor, que vem em lote, por exemplo. Então, esses processos, né, eles são literalmente, às vezes, ininterruptos, né? Eles são processos que têm o mesmo grau de variedade aí do processo de jobbing, como, por exemplo, alimentos congelados, peças de automóveis, produção de roupas, né, conforme eu já citei. Tudo isso são sistemáticas, né? Quem trabalha aí com congelados não vai se dispor, né, a pegar um funcionário, enfim, para fazer 1 quilo de bife empanado, por exemplo. Vai fazer um lote, vai abastecer, né, para uma determinada demanda. Então, isso, né, é um tipo de sistemática de processo de produção. Os em massa, que são esses que eu comentava, né, que são ininterruptos, que são aqueles que, como as fábricas, por exemplo, acabam os processos só porque o Robson soltou o serviço há pouco, supondo, né, Robson, pela hora que tu entrou na sala, acabou o processo da empresa? Não, né? Ele passou o trabalho dele para um outro colega, ele apontou em um livro, né? Ele colocou no sistema, ou ele falou pessoalmente, né? O que ele fez no dia. Isso é o diário, né? O que seria comum, o que usual a gente fazer. Está descrito ali. Foi realizado isso, e estamos pendentes com isso. Mas a fábrica continua, não para. Então, isso, né, é considerado algo de um processo ininterrupto. O volume é alto, né, e a variedade é estreita nesse tipo de processo. Por exemplo, uma refinaria. Matéria-prima, basicamente, é o quê? Petróleo, né? Chega lá e vai ser destilado. Mas a gente produz outras, é uma gama de infinidade de produtos? Não. São esses usuais, né? Alguns tipos de óleos e o combustível. Por quê? Porque não cabe dentro do processo. O processo não para nunca. Não dá tempo, não dá vazão para que seja trocada, né? Dentro de linhas, insumos, enfim, né? Que possa ser mudado a característica do processo. Então, esse tipo de processo, por exemplo, é automóveis, TVs, eletrodomésticos, né? Esse exemplo que eu dei aí de uma fábrica. Então, são processos que têm aí uma característica sistemática, vai ser sempre a realização das mesmas funções. E os contínuos, o que são? É igual o ininterrupto? São aqueles que a gente pode catalogar aí lá dentro do ramo da eletricidade ou das siderúrgicas, por exemplo, né? A gente tem maiores quantidades sendo aí entregues e menores variedades. Por que a siderúrgica? Já falamos, né? Ela também já se encaixou em outras modelagens. Nós temos aí quantia de veículos, por exemplo, mas já sabemos o quanto mais se compra de carro hatch, por exemplo, relacionado ao sedã, supondo. Qual marca vende mais? Tudo isso é conhecido pelo mercado. Então, é diferente, né? Como vestuário. A gente consegue caminhar, né? E procurar N estilos de roupa, por exemplo. N cores diferentes.
é um outro tipo de processo. Os veículos recaem basicamente nos mesmos. Podem ser produzidos em massa, pode ter muita quantidade sendo produzida, mas não tem muita variedade, né? Comparados aí ao outro processo, que era o de massa que a gente falou. Ok? Bom, para a aula de amanhã, nós vamos falar, né, dos tipos de sistema de produção em operações de serviços. Nós falamos agora de quê? De produção de manufatura, aquela que eu preciso de uma matéria, né, prima, para que seja transformada e entregue um serviço. Amanhã nós vamos falar ao contrário, né? Como que a gente vai estabelecer as características aí dos serviços profissionais, das lojas, né, dos serviços de massa, assim como a gente fez com os materiais, ok? Sim, não? Porque sim, porque não? Sim, então tá bom. Vou fazer a chamada. Deixa eu anotar aqui. O Leno, o Rafael, o Elson, o Cristiano, o Robson, o Nicolas, o Gabriel, alguém que eu deixei para trás? O Wagner. O Wagner. Ok, acho que todos, né?